Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje nós recebemos a pesquisadora e professora do Departamento de Psicologia da UFMG, Maria Luísa Nogueira. Mãe de um filho autista, ela percebeu o despreparo de diversos setores sociais quando se viu diante do diagnóstico do filho, na época com 2 anos. Depois de conhecer uma metodologia norte-americana de intervenção precoce para minimizar os prejuízos dessa condição, ela investiu em pesquisas nessa área e hoje levanta importantes estudos que pretendem melhorar a qualidade de vida dos portadores de autismo. Maria Luísa, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Querida, eu queria te apresentar então melhor para os nossos telespectadores, né? Você é graduada em psicologia, não é? Tem mestrado também em psicologia e doutorado em geografia, que foi realizado parte dele aqui na UFMG e parte dele no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Perfeito. Né? Você também é professora do Departamento de Psicologia da UFMG e estava dedicando sempre seus trabalhos nessa área da psicologia social, não é? Mas a partir do diagnóstico de autismo do seu filho, né, o Francisco, você ampliou então os seus interesses, tanto acadêmicos quanto profissionais, e começou a se dedicar a pesquisas nessa área do autismo, né? Essas pesquisas, inclusive, estão auxiliando na formação e no aprimoramento de profissionais da saúde e também da educação, né? Então, eu queria começar a nossa conversa pedindo para você explicar melhor para a gente o que é o autismo, né? Quais são as características dessa condição e quais são os sintomas mais frequentes? Então tá, hoje a gente fala de um transtorno do espectro do autismo, porque é uma condição que vai variar bastante, né? Do mais leve, que antigamente a gente chamava de síndrome de Asperger, mas que não é tão leve assim na vivência das pessoas, tem bastante desafios essas pessoas também, aos casos mais comprometidos, mais severos. E é um transtorno de desenvolvimento que afeta, sobretudo, as habilidades sociocomunicativas e que vai, em virtude disso, né, trazer para essa pessoa e para seus familiares algumas dificuldades, né? Muitas vezes os autistas têm interesses restritos e estereotipados, mas são pessoas que as pesquisas mais antigas vão dizer de 70% de déficit cognitivo, e hoje a gente vem descobrindo cada vez mais que a maior parte dessas pessoas tem, na verdade, inteligência preservada. Então, a gente tem muitos autistas, inclusive, não verbais, que não chegam a falar, mas que hoje têm publicado livros, então a gente tem aprendido muito com os próprios autistas. Certo. Né? E quando o Francisco nasceu, você percebeu, já que ele tinha algumas diferenças no comportamento em relação a crianças da mesma faixa etária? Como é que foi esse processo? Você percebeu que ele tinha algum tipo desses tipos de sintomas, né, do autismo na época? De modo algum. Na verdade, o Francisco foi uma criança muito desejada. Antes de tudo, acho importante dizer que ele é uma criança muito feliz, que é isso que o caracteriza, sobretudo. E ele, no primeiro ano de vida dele, ele teve um desenvolvimento atingindo todos os marcos, né, esperados. E ele tem, na verdade, uma perda auditiva profunda em um ouvido, mas era só essa nossa grande dificuldade, né, que eu achava que era grande. E aí, mas depois, logo com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, eu comecei a ficar preocupada, porque as poucas palavras que ele falava, mas que ainda estava dentro do esperado, ele começou a deixar de falar, o contato visual começou a cair, então às vezes eu tinha que falar alguma coisa que ele brigar com ele por alguma coisa, ele não olhava mais, né? Começou a desviar o olhar. E aí, ele sempre teve um distúrbio de sono, ele sempre dormiu muito mal, né? Isso sempre foi pra gente uma questão. E isso se agravou. E eu comecei a relatar ao pediatra essas minhas preocupações. E, infelizmente, o pediatra não me ouviu, como mais comum, né? A gente atendeu um grande grupo de famílias num dos serviços que a gente tem no laboratório, um acolhimento terapêutico, e isso é a regra. O pediatra, infelizmente, não está preparado, fica dizendo para os pais que cada criança tem seu tempo, que é para esperar, que ele vai falar, que é para pôr na escolinha, e aí o tempo vai passando
e a gente acaba tendo um prejuízo muito maior, porque Sem você dúvida. perde um tempo de intervenção importante enquanto a criança está muito pequena, que existe uma maior plasticidade cerebral, né? E foi o que aconteceu com a gente. E como então quando e como vocês tiveram esse diagnóstico definitivo de que ele era autista, Tá, né? então- E como é que você reagiu a essa constatação? Tá, então pensa aí, então ele tinha 1 ano e 3, 1 ano e 4 quando eu comecei a ficar preocupada, com 1 ano e 6 meses eu estava muito preocupada, até um dia eu liguei para minha mãe e falei com ela, mas você está preocupada com o desenvolvimento do Francisco? Ela falou que também estava, e o pediatra insistindo que estava tudo bem, até que no aniversário de 2 anos, a gente comemorou uns dias antes do dia do aniversário mesmo, e eu tinha conversado com uma amiga que é psicóloga também, que eu estava preocupada, e ela tinha me dito, não, que bobagem, está tudo bem. Só que tinha meses que ela não convivia com o Francisco, e ela foi no aniversário. Sim. Então, nesse dia, ela me ligou de noite e falou assim, me desculpa, mas eu acho que você tem razão. E aí, eu liguei para um amigo que é psiquiatra, um amigo muito querido, pedindo indicação de um psiquiatra infantil. E ele ofereceu a indicação de uma neuropediatra, e a gente marcou a consulta e levou, e foi muito importante. Eu cheguei lá na consulta dizendo, eu vim aqui para você falar que eu sou exagerada, tá tudo bem, mas não foi isso que aconteceu, né? E foi muito importante, na verdade, que ela fez o diagnóstico nessa mesma consulta e de uma forma muito sensível, delicada. Eu sou muito grata a ela, o nome dela é Liubiana, e ela é professora da UFMG hoje, na época ela não era. E ela me disse que o Francisco estava dentro do transtorno do espectro do autismo e que ele ia ser feliz do jeito dele, que ia ser diferente do que a gente estava esperando, mas que ele tinha outros caminhos aí Então pela essa frente. fala dela final, né, de que ele ia ser feliz ao jeito dele, amenizou um pouco o seu impacto, né? Sim, foi muito importante. É claro que eu saí de lá e eu chorei, né? E eu passei uma semana assim, passada. E chorava de noite, chorava de dia, e entrava na internet, comecei a procurar material para pesquisar o que eu ia fazer. Isso que eu ia te perguntar agora, né? Assim, é comum numa situação dessas você, como mãe, como psicóloga, né, buscar o maior número possível de informações para poder saber como lidar com o caso, né? E nessa busca você acabou encontrando uma metodologia americana que parece que era revolucionária na abordagem do autismo, né? Isso. Então eu queria saber de você o que é essa metodologia, Tá. o que ela traz de diferencial e como é que você chegou a ela? Então, primeiro, um momento é de desespero, porque como o autismo não tem uma causa bem estabelecida ainda, a gente sabe que tem uma carga genética importante, mas ela não é total, né? Tem alguma coisa ambiental que não se sabe o que é. Isso abre margem para um campo muito controverso. Então, nesse primeiro momento, a gente fica muito desorientado, porque se encontra tratamentos mais absurdos. E eu, como pesquisadora, busquei respaldar, né, as nossas escolhas pelo que há de mais confiável, científico e seguro. E procurei, então, uma psicóloga, que é analista do comportamento, que foi muito importante para a gente também, e ela começou a intervenção com o Francisco, porque a análise do comportamento apesar de eu detestar antigamente, daí hoje eu tenho aprendido muito com o Francisco, tenho quebrado muitos preconceitos, né? Eu achava que era uma coisa Isso é horrorosa, importante, né? E descobri que é muito interessante, enfim. E eu pedi que ela me colocasse em contato com outras mães, e tem uma outra mãe, que hoje é uma amiga, e que ela havia ido para os Estados Unidos e voltado com esse livro, que hoje já está traduzido em português. Isso foi em 2013. É um livro que apresenta essa metodologia? Isso, que é o modelo Denver de intervenção precoce. Early Start Denver Model. E aí, hoje esse livro está traduzido e ele tem tanto um livro técnico, né, para formação e orientação dos profissionais, quanto um manual para os pais, para que os pais possam saber como lidar, porque pode ser muito frustrante, o pai ama aquela criança, quer interagir, tem muitas dificuldades, eu passei por isso, né? E aí ele dá várias instruções aí de como proceder. Então, os diferenciais maiores dessa metodologia, eles auxiliam os pais nessa relação com o filho autista, respeitando, inclusive, né, as especificidades da criança. Ele é como se fosse uma sofisticação da análise do comportamento, porque ele vai aliar a análise do comportamento à psicologia do desenvolvimento. Então, é tudo feito da forma mais natural possível.
junto com a criança, na casa dela, no chão, junto... Brincando? Brincando, no universo próprio da criança, com o que é próprio para a criança, que é brincar. Então, não me incomoda, né? Algumas terapias, elas podem parecer, na análise do comportamento, se um pai colocar aí no YouTube, pode aparecer umas coisas muito estranhas, meio robotizadas, meio artificiais. E o Denver, justamente também porque é uma intervenção precoce com crianças bem pequenas, ele vai fazer a intervenção de uma forma bastante leve, lúdica, né, e cuidadosa, seguindo o interesse da criança, com o que ela gosta, com afeto positivo. E essa questão, então, da intervenção precoce é um outro diferencial, então, que a metodologia apresenta, né? É para crianças, em que momento que ela acaba sendo mais eficaz? Pois é, ele é feito para crianças de 9 meses a 4 anos, podendo ser estendido até os 5. Porque ele vai basear, então, essa intervenção de modo a evitar que se instale uma cascata de prejuízos. Porque muitas vezes o autista ele vai apresentar uma série de dificuldades quando mais velho, porque não teve intervenção precoce, entendeu? Sim. Porque quando nesse Então a intervenção precoce minimiza os efeitos dessa condição do autismo. Sem dúvida, as pesquisas realizadas, o modelo Denver ele foi desenvolvido na Califórnia, no Mind Institute. E as pesquisas, resultado de mais de 20 anos de pesquisa. Sim. As pesquisas mostram, inclusive, uma alteração neural em exames de imagem das crianças antes e depois de passar pelo procedimento. É claro que é um procedimento sofisticado, complexo, claro, né? Exige uma preparação do profissional mais adequada e, como a gente já sabe no autismo, o que funciona é a intervenção intensiva. Então, são muitas horas por semana, por isso que os pais têm que estar preparados também, porque eles que convivem mais com criança e eles que sabem mais da criança, o modelo Denver também tem essa característica que eu gosto muito, que é ouvir os pais. Tá certo. Querida, nós vamos interromper brevemente a nossa conversa para um intervalo, mas não saiam daí que nós temos muito mais informações importantíssimas sobre a questão do autismo que a Maria Luísa está trazendo aqui para a gente. Então não saiam daí, a gente volta já já.